Olá, eu sou o professor Herbert, esse é o canal Física Zeitgeist e nesse vídeo eu vou provar que a aceleração da gravidade na Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. No vídeo anterior, eu respondi a seguinte questão: se eu deixo cair uma pena e um martelo ao mesmo tempo, de uma mesma altura, qual que chega no solo primeiro? Então a gente viu que os dois chegam no chão ao mesmo tempo, né, contrariando a nossa intuição. Então, nesse outro vídeo que chama o Experimento de Galileu, eu expliquei como que o Galileu chegou nessa conclusão, né? Ele chegou empiricamente, através de experimentos, ele chegou à conclusão de que os corpos têm a mesma aceleração independente da sua massa. On the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon, and I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? And that proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Superb, Dave. Well, I always say there's nothing like a little science on the moon. Nós tendemos a pensar que o corpo mais pesado ele cai com uma aceleração maior, né? Então, por exemplo, o martelo chegaria primeiro no chão do que a pena, né? Essa é a nossa intuição. Por que isso, né? Porque a nossa intuição, quando a gente observa o movimento dos corpos, a gente observa no planeta Terra que está imerso no ar, né? Então a gente observa a interferência do ar no movimento dos objetos e aí a gente tem uma intuição errônea. Quanto mais pesados, mais difíceis de cair. Aristóteles acreditava que os objetos mais pesados caíam mais rapidamente que os leves. Nisso ele tinha razão. O martelo, por exemplo, cai sem dúvida muito mais depressa que uma pena. Mas Aristóteles não considerou o efeito do ar e isso incomodou Galileu. Galileu passou a fazer experiências. Derrubava objetos de diferentes pesos, mas de formatos mais semelhantes do que martelos e penas. Pelo menos de pequenas distâncias, as bolas pareciam chegar ao chão ao mesmo tempo. Então, nesse caso, a pena realmente demora mais para chegar, né? E por muito tempo se achou que era devido ao peso dela, por ela ser mais leve do que um martelo, então ela demoraria mais para chegar. Então a humanidade, né, o conhecimento humano, pensava que a queda dos corpos estava relacionada com a massa, o peso dos corpos. Porém, o que acontece é que a pena ela sofre uma resistência do ar. Então, quando ela cai, a gravidade está puxando ela para baixo, né, para o centro da Terra, e existe a resistência do ar no sentido contrário, atrapalhando esse movimento, né, um contrabalanceamento de forças aí, que é o mesmo princípio do paraquedas. Por que o paraquedas ele cai numa velocidade constante? Por quê? Porque a força-peso está puxando para baixo o corpo e ele tem uma aerodinâmica toda preparada para que a resistência do ar consiga contrabalancear essa força e ele caia com uma velocidade constante. Então só o Galileu, lá por volta do começo do século 17, ele conseguiu mostrar que os corpos eles caem com a mesma aceleração, independente da massa. Então pode ser uma pena, um carro, um caminhão, um martelo, uma bola, independente da massa, a aceleração da gravidade é a mesma, né? Se tratando aqui da Terra.
O que vai influenciar a aceleração da gravidade vai ser o planeta Terra, no caso, né? Aí se for num outro planeta ou na Lua, um outro astro, vai ter já uma outra aceleração, porque aí vai ser, o que vai influenciar vai ser a massa desse outro astro. 500 anos depois, quando o homem foi lá na Lua, aí ele pôde fazer a experiência. Então o Galileu, com seus estudos, ele percebeu essa questão da aceleração dos corpos. Inclusive ele fez o experimento do Galileu, que é o meu vídeo anterior, eu vou deixar o link aí no final do vídeo. Ele fez esse experimento na Torre de Pisa, né, que é aquela torre torta. Ele deixou cair bolas com massas diferentes e viu que elas chegavam ao mesmo tempo, né? Esse experimento é considerado o segundo experimento mais belo da física de todos os tempos. Porém, não dava para ele medir com tanta precisão, né? Até pelos instrumentos de medida da época, não tinha nem relógio de precisão. E também porque tinha essa questão do ar, né? Não tinha como ele tirar o ar. Muito tempo depois, 500 anos depois, quando o homem foi para a Lua, lá com Neil Armstrong, eles fizeram esse experimento. Nesse meu vídeo também eu mostro esse experimento feito lá na Lua, imagens da NASA, imagens reais. O homem chegou lá e deixou a pena e o martelo cair. Na Lua não tem ar, então ele percebeu que os dois chegam ao mesmo tempo no chão. No caso da Lua, eles chegaram com uma aceleração menor, né? Porque aí é de acordo com a massa da Lua. Como a Lua é menor do que a Terra, a gravidade lá é menor do que aqui, né? E aí isso daí também é uma outra intuição errônea que a gente tende a associar. A gente associa às vezes a gravidade com o ar, né? Então, por exemplo, se você pergunta para alguém assim, na Lua tem gravidade? Muita gente vai falar que na Lua não tem gravidade. E aí você pergunta por quê? Porque lá não tem ar. Então muitas pessoas têm essa intuição, associa a gravidade com o ar. Na verdade, na Lua tem gravidade, todos os corpos com massa têm gravidade, só que a massa da Lua é menor, então a gravidade da Lua é menor do que a gravidade da Terra. E é isso que eu vou demonstrar aqui, que todos os corpos que contêm massa têm gravidade. E eu vou calcular a aceleração da gravidade aqui na Terra. Depois do Galileu veio o Isaac Newton, né, com a sua teoria aí da gravitação universal, as leis de movimento que a gente aprende lá na escola, as 3 leis de Newton. E ele veio demonstrar teoricamente, matematicamente, aquilo que o Galileu tinha descoberto empiricamente. O Galileu ele descobriu isso, que a aceleração da gravidade era igual para qualquer corpo, independente da massa, porém ele não entendia a natureza, né, dessa aceleração, por que o corpo acelerava dessa maneira. E também não entendia a força da gravidade, né? Ainda não se sabia o que era a força da gravidade. Só depois, né, quase 100 anos depois, veio Isaac Newton e explicou, né, com as teorias dele, ele explicou o que era a gravidade e qual que é a relação da gravidade com a aceleração dos corpos. Então é isso que a gente vai analisar aqui, né? A gente vai analisar um corpo caindo em queda livre na Terra e qual que é a aceleração dele, do que depende essa aceleração, se depende da massa, se tem outras variáveis, é isso que a gente vai analisar aqui. This question led Newton to develop the idea of gravitation as a universal force. It became the basis of one of the most important scientific works of all time. The Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, the mathematical principles of natural philosophy. E para compreender esse fenômeno, a gente vai precisar usar 2 leis de Newton, né? Uma que é a lei da gravitação universal, que é a lei que vai descrever como que um corpo atrai o outro, né? Então os corpos se atraem, lá tem a gravidade, como que ele atrai o outro, qual que é essa força de atração. E a lei do movimento, que é a segunda lei de Newton, né? Um corpo que está exposto a uma força, o que vai acontecer com esse corpo? Então, primeiro, a lei da gravitação universal, que é a lei de atração entre os corpos que possuem massa. Como que essa lei funciona, né? Como que essa força funciona? Newton decided that bodies moved because they were subject to external forces.
Using the moon as an example, he showed that it could only stay in its elliptical orbit if the Earth attracted it. Então, uma outra intuição errônea que a gente tem é associar a gravidade com o planeta Terra. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver a Terra puxando as coisas, né? A gente percebe essa força. Por exemplo, se eu deixar esse objeto aqui cair, ele vai cair para o chão, vai se estabacar lá no chão. Então a gente associa a gravidade com a Terra. É o mais lógico, né? O mais intuitivo. Also allowed Newton to explain the tides. They are the result of the moon's gravity acting on the waters of the oceans. Newton's law of gravity is still the basis of classical physics even today. Porém, para a gente entender a lei da gravitação universal, a gente tem que compreender que, na verdade, todos os corpos que contêm massa se atraem. Essa é uma brincadeira que eu costumo fazer com meus alunos quando eu vou dar essa aula. Eu falo, né? Ah, sabia que o Joãozinho está atraído pela Maria, né? Aí eles dão risada. Ja, filho, já tentei criticar no olho, mas muito bem, não canto, olho, não filho, tanto. Por que eu faço essa brincadeira? Para eles perceberem que, na verdade, a gravitação ela é universal. Ela é para qualquer corpo que possui massa. Então, essa brincadeira que eu faço, na verdade, é verídico, né? Os corpos se atraem, né? Você se atrai gravitacionalmente por outra pessoa ou por um objeto, pelo computador, pelo celular, por tudo, né? Tudo que tem massa se atrai mutuamente. Por exemplo, o Chaves aqui, né, tá sendo atraído pelo seu Madruga agora. Tinha que ser o Chaves. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Toma! Então, por que a gente tem dificuldade, né, em perceber que essas duas massas se atraem? Porque a gravitação universal, a força da gravidade, ela é proporcional à massa. Então, essa massa daqui é muito pequena. Quando a gente faz a continha lá, que eu vou demonstrar aqui, a gente vai ver que essa força gravitacional entre esses dois corpos é muito pequena, é coisa de 0,0000000 alguma coisa, newtons, né? Então, a gente não consegue sentir essa força. Então, por muitos séculos aí, a gente não sabia que existia essa atração. Já no caso da Terra, a Terra tem uma massa muito grande, então essa força é maior, né? Então essa força é perceptível, consegue acelerar os corpos. Opposed to this attractive force is the centrifugal force, which ensures that the moon does not crash into the Earth. The name given by Newton to the attractive force was gravitation. Using the orbital speed of the moon and the attractive force exerted by the Earth, Newton was able to prove mathematically that centrifugal force and gravity keep the planets in their orbits. Então, matematicamente, a lei da gravitação universal, a força da gravidade, ela é expressa da seguinte maneira. A força da gravidade, a força entre a atração entre dois corpos, então eu vou chamar, no caso aqui eu vou chamar eminho, que é a massa de um corpo qualquer, né? Pode ser o meu corpo, por exemplo, a minha massa, 80 kg. Então eu vou chamar de eminho. Então a atração entre o meu corpo eminho e a Terra, que tem uma massa enorme, né? Eu vou chamar de emão, M maiúsculo. Então a força da gravidade ela é proporcional a eminho, ela é proporcional ao emão, então é proporcional à minha massa, a massa da Terra, e ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? O que isso quer dizer? Então, isso quer dizer o seguinte, aqui tem uma força de gravidade entre o seu Madruga e o Chaves. Conforme eu afasto esses corpos, essa força diminui.
Então, é isso que quer dizer. Por exemplo, a Terra ela tem uma força gravitacional, está puxando a gente. Se a gente começa a se afastar da Terra, essa força vai diminuindo, até uma hora que ela nem consegue mais prender a gente, né? Que é a velocidade de escape que a gente fala, que é quando o foguete consegue sair da Terra e tal. A força acaba diminuindo com a distância. Então, por isso que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, as variáveis da força gravitacional são essas: a massa dos dois corpos que se atraem, né? A massa de um vezes a massa de outro, dividido pela distância ao quadrado. E tem uma outra coisa que faz diferença nessa força gravitacional, que é a constante gravitacional, que é um número que nunca muda. Esse número, essa constante gravitacional, ele sempre está nessa conta, independente do corpo que eu estou calculando a gravidade. Então, para eu calcular a gravidade na Terra, na Lua, no Sol, num buraco negro, numa galáxia, qualquer força gravitacional vai ter esse valor aí, essa constante. Isso nunca muda. Então, nós temos lá a equação da força gravitacional, que é essa. Então, se eu quiser calcular a força gravitacional entre dois corpos, é só eu substituir os valores, né? Por exemplo, se eu quiser calcular a força gravitacional entre o Chaves e o Seu Madruga, é só eu colocar na balança o Chaves, colocar na balança o Seu Madruga, vou ver a massa de cada um, vou pegar a distância, por exemplo, eles estão a 1 metro, aí eu vou colocar o valor da distância na equação e coloco a constante gravitacional. E aí eu consigo calcular essa força gravitacional. Então é assim que calcula a força gravitacional de quaisquer corpos que se atraem. Agora, para a gente calcular a aceleração da gravidade na Terra, que é o objetivo desse vídeo, a gente vai associar essa força da gravidade com a segunda lei de Newton, que é a força que descreve o movimento dos corpos. Então, qual que é a segunda lei de Newton? A gente aprende lá na escola, no cursinho, faz na prova, né? Só que muitas vezes a gente não compreende o que está por trás dela. A segunda lei de Newton, matematicamente, ela é força é igual a massa vezes aceleração. A gente decora essa formulinha lá na escola. O que ela significa? Ela significa que se eu aplicar uma força em um corpo, então, por exemplo, tem esse corpo aqui. Esse corpo tem uma massa, né? Massa M. Se eu aplicar uma força nesse corpo, eu vou mudar a velocidade desse corpo. Então, por exemplo, esse corpo está parado, ou seja, a velocidade é igual a 0. Aí, quando eu aplico uma força, eu mudo essa velocidade. Vai para uma velocidade, sei lá, 5 metros por segundo. Quando eu mudei essa velocidade, eu acelerei, né? O que é aceleração? Mudança da velocidade. Então, uma força aplicada numa massa vai mudar a velocidade. É isso que significa a segunda lei de Newton. Newton's second law says that a force acting on a body will give it an acceleration proportional to that force and in the same direction as the force. Put another way, force equals mass times acceleration. Então, no caso de um corpo caindo na Terra, um corpo em queda livre, então eu tenho lá esse corpo, ele vai cair na Terra. Então é um globo, então a Terra caindo na Terra, né? Então esse corpo vai cair, queda livre, eu vou soltar ele. Qual que é a força que está atraindo esse corpo? É a força de atração da Terra, a força de atração entre esse corpo e a Terra. Um está puxando o outro. Para eu analisar esse corpo, eu tenho que ver quais são as forças atuantes sobre ele. No caso, eu vou desprezar a resistência do ar, porque eu quero analisar só a força gravitacional. Então eu vou imaginar uma situação que não tenha ar aqui. Essa situação pode ser experimentada, né? Uma situação hipotética, mas é uma situação que pode ser real. Como eu falei, tem a câmara de vácuo da NASA, que eles tiram o ar e fazem esse experimento. Ou na Lua, o homem fez esse experimento. Então, eu vou desprezar a resistência do ar. Eu vou considerar que é só a gravidade que está puxando esse corpo para baixo. A segunda lei de Newton,
sempre funciona, né? Sempre um corpo recebe uma força, ele vai acelerar. Isso aí é uma lei da natureza. Então esse corpo, como só é a força da gravidade que está puxando ele, a força que vai acelerar essa massa vai ser a força gravitacional. E como a gente viu, a força gravitacional tem essa formulinha aí. Depende da massa desse corpo, que é o eminho, da massa da Terra, que é o emão, e a distância ao quadrado e a constante gravitacional. Como essa força gravitacional é a força que vai acelerar ele e funciona como a segunda lei de Newton, eu vou igualar na equação. Eu vou colocar a força gravitacional é igual à força da segunda lei de Newton, a força que está acelerando esse corpo. Então a gente tem lá na equação, a gente pode observar na equação que a força, segunda lei de Newton, é igual a massa vezes aceleração. Isso é igual, nesse caso, como essa força está puxando ele, está se atraindo, então isso é igual à força gravitacional, que aí é eminho vezes emão dividido pela distância ao quadrado, vezes a constante. Então eu tenho lá essa igualdade, essa equaçãozinha aí, que associa a segunda lei de Newton com a força da gravidade. Agora, o que eu estou querendo calcular aqui é a aceleração da gravidade, no caso na Terra. Ou seja, eu tenho que isolar a aceleração naquela equação. Eu tenho que deixar aquele Azinho sozinho de um lado da equação para eu falar A é igual a determinado valor, né? Aí eu achei qual que é a aceleração na Terra. Para eu isolar o A ali, então eu tenho que tirar aquele M da equação. Como que eu faço para tirar aquele M daquele lado da equação? Eu vou, ele está multiplicando, eu passo ele para o outro lado com a operação contrária. Então, ele está multiplicando, eu passo dividindo. Então, a gente vai ter aí essa segunda equação, que é igual A é igual a constante gravitacional vezes eminho vezes emão dividido pela distância ao quadrado e dividido agora pela massinha. Por quê? Porque eu passei ela, né? Eu isolei o A, passei ela dividindo. Então ela foi para o outro lado da equação. Então a gente tem essa segunda equação. Agora, esse é o pulo do gato, né? O que a gente tem que perceber aí? Que do lado direito da equação, agora a gente tem a massinha em cima e a massinha embaixo. E é a mesma massa, né? Então pode ser qualquer corpo. Pode ser, por exemplo, igual eu estou falando, esse corpo aqui. Então esse corpo tem uma massa que eu chamei de eminho. Esse eminho, então, tá ali naquela equação na divisão, né? Tá em cima e tá embaixo na divisão. Esse eminho vai sumir na minha equação ali, né? Por quê? Porque ele tá um número dividido por ele mesmo dá 1, né? Então ali o 1 não vai fazer diferença nenhuma na multiplicação. Então eminho dividido por eminho dá 1, né? Porque qualquer valor dividido por ele mesmo dá 1. Então eu posso cortar ali. Então o eminho acaba saindo. E isso que é o importante, né? Esse que é o detalhe. Porque na aceleração, o que eu estava calculando? A aceleração, por exemplo, desse objeto. Poderia ser de qualquer um, pode ser o meu corpo, pode ser qualquer objeto. Então a aceleração de um objeto que está em queda livre. Então a aceleração desse objeto, que é o que eu estou analisando, ela não depende da própria massa desse objeto, porque ela acaba sumindo ali na equação. Então, quando eu for calcular a aceleração desse objeto, eu vou ficar só com essa terceira equaçãozinha ali, que é a aceleração é igual a constante gravitacional vezes a massa grande, né, o emão, que aí no caso é a massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Então é só eu substituir aqueles valores ali e eu vou descobrir qual que é a aceleração de um corpo que cai na Terra.
Então essa aceleração a gente já descobriu que ela independe da massa. Então é por isso que a pena e o martelo caem ao mesmo tempo. Por quê? Porque independente, aquela massinha podia ser a massinha de uma pena, poderia ser a massinha de um martelo, poderia ser a massinha de um caminhão, de uma bigorna, de qualquer coisa. Ela iria sumir na equação. Então a aceleração do corpo que cai em queda livre independe da sua massa. Então agora vamos substituir ali os valores, né? Então eu vou substituir, a aceleração é igual a constante gravitacional, é só eu colocar no Google, constante gravitacional, eu vou digitar aqui. Então eu vou digitar aqui no Google constante gravitacional. E ele já me dá lá o valor, né? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então a constante gravitacional, ela é um número muito pequeno, né? 6,6 vezes 10 elevado a menos 11. Esse menos 11 é o que faz que eu não sinta a força entre o Seu Madruga e o Chaves aqui, né? Porque quando eu for multiplicar a massa desse vezes a massa desse que são muito pequenas, eu vou multiplicar depois por essa constante gravitacional. E aí, como ela é 10 elevado a menos 11, ou seja, 0,000, ela vai deixar a força gravitacional muito pequena, eu não consigo sentir. No caso da Terra, a gente vai ver que a Terra tem uma massa muito grande, então ela vai compensar essa constante gravitacional que é muito pequena. Então vamos substituir aí na equação a constante gravitacional e vamos substituir a massa da Terra. Então de novo eu vou lá no Google e vou colocar massa da Terra. Então já aparece lá de cara, né? 5,9 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Ou seja, ela é um número muito grande, né? 10 elevado a 24, são 24 zeros. Então por isso que ela compensa a constante gravitacional, que é elevado a 10 a menos 11. São 11 zeros depois da vírgula. Então por isso que ela compensa. Agora falta a nossa terceira variável, que é a distância. Que é a distância entre os dois corpos, no caso um corpo caindo na Terra, então a distância desse corpo em relação à Terra. Qual que é a distância que a gente vai colocar ali? A gente vai colocar a distância do raio da Terra. Por quê? Porque a força gravitacional ela funciona como se fosse o centro da Terra ali puxando os objetos. Então a gente tem do centro até a extremidade é o raio, né? Que a gente vai descobrir aqui qual que é o raio da Terra. Claro que esse corpo não vai estar no chão, né? A gente está calculando a força da gravidade de um corpo caindo, então ele não está no chão, ele está a 1 metro, 2, 10 metros do chão. Porém, esse 1 metro, 2, 3, 10, 100 metros não vai fazer diferença, porque o raio da Terra é muito grande. Então vamos ver quanto que é o raio da Terra. Olha lá. Raio da Terra é igual a 6.371 quilômetros, né? Então esse é o raio da Terra, a gente vai colocar na equação ali no lugar da distância. Então a equaçãozinha tá ali com todos os valores, agora é só a gente calcular. Ou seja, com esses valores, a gente consegue, que são os valores reais, a gente consegue calcular qual que é a aceleração da gravidade na Terra, que é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora você entende, né? Quando você está lá no vestibular, na prova, que você vai calcular o seu peso na Terra, aí eles dão lá, peso é igual a massa vezes a gravidade, e sempre eles dão esse Gzinho. Né? Na prova eles costumam dar esse G, que é esse 9,8 metros por segundo ao quadrado. Às vezes eles arredondam para 10 e aí a gente calcula o nosso peso, né? Por exemplo, o meu peso na Terra, a minha massa é 80 kg, o meu peso é 80 vezes esse 9,8 aí, que vai dar mais ou menos uns 800 newtons. Se eu tivesse na Lua, por exemplo, esse G seria diferente.
Por quê? Quando a gente vai calcular a aceleração na Lua, a gente vai mudar lá a massa da Lua, que é menor, e a distância, que é o raio da Lua, que também é menor. Então a gente vai ter uma outra aceleração da gravidade lá, e o meu peso lá é menor. Por isso que eu fico mais leve na Lua, apesar da minha massa ser a mesma. E é isso que eu vou fazer no próximo vídeo. Eu vou calcular a aceleração da gravidade em cada planeta do sistema solar. Então eu vou calcular lá em Marte, Vênus, Saturno, Netuno, na Lua, no Sol. Vou calcular qual que é a aceleração da gravidade em cada astro do sistema solar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.